Oi, Dri! E aí, como você tá? Tudo bem? Tudo bom? E você? Eu só queria falar uma coisinha, né? Assim, Dri, assim, eu estou bastante feliz hoje, né, da gente poder estar aqui conversando juntos, porque você tem uma história muito importante na minha formação, né? Lá no magistério. Então, assim, a Adriana me conheceu adolescente, né, Dri? A gente começou cedo, assim, as pessoas vão entender desse jeito. É que a gente começou muito cedo. Eu também. E então, assim, eu costumo dizer, né, que algumas bases de formação para a gente são muito sólidas, e no meu caso, o magistério é uma delas, né? E você fez parte desse processo todo, e é um prazer tão grande, assim, é uma alegria tão grande poder dialogar contigo, porque você é uma referência de formação para mim, né? Então, assim, de verdade, obrigado por essa oportunidade de dialogar contigo aqui hoje, viu? Imagina, Rô. Eu é que agradeço. Pensando lá no Cefam, né? Eu quero dizer que você, toda a turma, né, é que também me formou. Ou, acho que sempre os meus alunos me formam, mas a experiência do Cefam Uhum, foi muito especial na minha vida. Foi uhum. efetivamente uma experiência que me mobilizou e me alterou muito enquanto professora. E, e naquele momento eu aprendi muito com vocês, fazendo um pouquinho aquilo que o Freire, né, lembra, quer dizer, não é só o educador que educa o educando, mas o educando também forma esse educador, né? E aquele momento foi especial. E claro, depois com o seu trajeto de continuidade de estudos, né, Rô? Porque Uhum. você foi fazer graduação, mestrado, doutorado, e por acho que 2 vezes eu tive a oportunidade de te ouvir na sua pesquisa de doutorado. E também aprendi muito, sim, você foi uma vez numa semana de educação na Unicamp. Eu não sei se nessa vez foi a meu convite, acho que não, foi dos alunos, eu assisti, mas teve uma outra oportunidade que você foi falar com os meus alunos Tá, tá. sobre gênero, Sim, né? sim, sim, Então, lembrei. Uhum. então é muito especial. Que bacana, que bacana. E eu sempre costumo dizer que eu não esqueço daquela tua aula. Toda vez que eu falo isso, você fala, mas você tinha que lembrar dessa? Que a gente fez uma maquete com massa corrida do relevo do estado de São Paulo. Mas Delícia! olha, semana passada na live da Corinta, eu lembrei de você discutindo cartografias com a gente, viu? Mas aquela oficina de mapa do relevo do estado de São Paulo ensina um monte. Fala sério. Sim, sim. Mas é a lembrança que eu tenho da gente com a massa corrida, pintando e, enfim, trabalhando no relevo. E os meus É uma alunos lembrança muito reclamando. forte. Então, mas já continuando essa sessão memórias, porque eu acho que a gente vai também falar de memórias aqui, né, na formação de professores, mas continuando essa sessão memórias, eu quero lembrar de um episódio que me marcou profundamente no primeiro, não lembro se foi primeira semana, talvez primeiro mês como professora do Cefam, porque quando eu entrei no Cefam para dar aula, vocês estavam, acho que no último ano. E Hum. teve um perrengue ali com coordenação tal, que eu entrei em sala para dar aula para o quarto B vocês eram, né? Ou quarto C? Ai, não, acho que eu era B. Eu não lembro, mas eu acho que eu era B. Eu era sempre das últimas letras, e aí no quarto ano eram duas salas, era B. Então, mas eu lembro que eu entrei e vocês ficaram em pé. Eu fiquei assim, o que está acontecendo? E vocês falaram, boa tarde, professora. Eu falei, tem algo errado. E aí eu me sentei, fui dar aula, de repente levanta uma aluna, eu não sei se foi uma aluna, não sei se foi você, acho que foi uma aluna.
uma loirinha de cabelo liso, linda. Ela virou: professora, dá licença, posso ir ao banheiro? Tem algo errado, você não precisa pedir. Ela foi até a porta, pegou um papelzinho, foi ao banheiro, voltou. Você lembra dessa situação? Lógico que lembro, eu tô sempre envolvido na confusão, né? Então, e aí depois da aula vocês vieram até se justificar, porque vocês viram o quanto que eu fiquei incomodada, que eu não estava entendendo nada. E aí vocês me explicaram que vocês estavam fazendo aquilo porque estavam entendendo que a relação na escola estava um pouco autoritária. E, bom, enfim, eu entendi, óbvio, que não era necessariamente para mim aquilo, mas era uma forma de resistência, amigo. A gente está falando de resistência, né? Uhum. E aí, naquele momento, assim, o quanto que essa experiência me forma, mas mais que isso, me dá a ver a qualidade da formação de professores que vocês tinham, né? A gente está falando nesse contexto de escritas, de pensar encontro coletivo na formação de professores como forma de resistência ou de reexistência. Eu não posso me furtar a lembrar do Cefam, né, de um projeto que foi iniciado logo depois da abertura política, né, na década de 1980, e o quanto que essa experiência ela foi, vou dizer, revolucionária do ponto de vista de uma formação que estava muito precarizada de professores, uma formação que estava bem a desejar. E aí o projeto do Cefam veio com força para alimentar uma perspectiva de uma formação sólida, mesmo em nível médio, né, antigo secundário. Então ela veio com essa força e teve, assim, até hoje a gente vê os ex-alunos do Cefam, uma grande parte fazendo uma educação de muito boa qualidade, né? Estando aí na luta, como gestores, como... Agora sim, se bobear já tem até gente aposentando, né? Mas eu acho que a gente precisa lembrar dessa experiência, recuperar essa experiência, né, nesse contexto. E é claro, como tudo que é sólido desmancha no ar, como já lembrava o filósofo, até essa experiência, essas boas experiências, elas vão sendo desconstruídas, né, para dar lugar a outras, às vezes nem tão, né, nem tão boas. Às vezes eu lamento o fim do Cefam, né? Sim. É isso. Bom, Mas nesse caso específico, se deixar a gente vai ficar falando de Cefam. Nesse caso específico, eu lembro que fecharam os portões e a gente não podia mais entrar e sair. Então, quando entrava, não podia mais sair. E aí a gente falou, já que é para ser tradicional e rígido, então a gente vai ser também nas aulas. E aí a gente combinou que a gente ia ficar sentadinho em fileira, levantar, bom dia ou boa tarde, professora, pedir para ir ao banheiro, e que depois dos 45 minutos a gente contaria para o professor que aquilo fazia parte de uma movimentação dos alunos. E né? Mas foi por isso. Que incrível, que incrível. Na verdade, o projeto Cefam foi um projeto único, né, Dri? Que privilégio eu tive de poder participar dele. Assim. Eu sou muito grato, muito feliz por ter o Cefam na minha formação, viu? Gente, vamos começar então aqui com a Adri. Deixa eu apresentar a Adriana para todo mundo, né? Professora Adriana Varânia, pedagoga e doutora em educação, hoje professora da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenadora do Grecotidiano, vai estar aqui com a gente, conversando sobre encontros e escritas docentes, reverberando resistências. Dri, vou passar a bola para você.
Você tem aí uns 20 minutinhos para poder dar uma conversada com a gente. Depois disso a gente vai batendo uma bola, ou pode tocar também. Fica à vontade. De novo, é um prazer estar aqui contigo. A palavra é tua. Tá. Então, Rô, eu quero agradecer de novo, já agradeci, mas dizer o quanto é especial estar aqui. Eu vou dar continuidade, né? Porque eu acho que essa história do ser fã, até depois, acho que isso tem que ir lá para o YouTube também. Eu não sei se o corte eu coloco. Não, porque eu estava falando da resistência, quer dizer, o movimento de vocês de resistência, então eu vou começar um pouco por esse conceito que aparece aqui no título, que depois a gente vai falar um pouco mais, mas esse movimento de dizer, olha, a resistência não é ficar parado e acomodado, é dizer, estamos aqui e a gente resiste a um tipo de formação, a um tipo de encaminhamento que está sendo dado, e a gente tem visto muitos movimentos de resistência e de reexistência, porque respirar e falar, eu existo, eu sou autor dessa prática pedagógica. Então, quando vocês lá no Cefam disseram, peraí, nada de trancar portão, tá? Vamos fazer ter outra prática, outro princípio circulando aqui dentro desse contexto, até para ser coerente com aquele discurso que nós tínhamos dentro da escola, né? De um projeto de abertura, um projeto democrático e tudo mais, eu estou falando, nós também queremos dizer, nós resistimos a isso, né? Nós somos autores e queremos reexistir aqui dentro, tá? Então é um pouco por esse aspecto que eu acho que a gente vai dar continuidade, né, à fala, e é claro, né, eu não posso deixar de dizer o quanto que a gente está falando de uma série que é Educação em Tempos de Pandemia, e eu não posso deixar de dizer o que a gente está vivendo dentro dessa pandemia, né, num estado que está quebrando com muitos dos princípios democráticos, fazendo, desculpa, uma política, uma necropolítica, né, genocida. Então, a gente começa um pouco nesse campo de denúncia. E aí, assim, tanta coisa que está acontecendo no campo da educação, o aproveitamento desse momento de estarmos confinados, né, em distanciamento, para pôr em pauta algumas políticas e algumas propostas, porque a gente está com dificuldade, inclusive, para se mobilizar, né? O encontro é uma forma de se mobilizar, ir para a rua é uma forma de se mobilizar, e a gente está nesse movimento de dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, né, nesse momento de isolamento, eu tenho escutado um pouquinho umas lives, sabe? Eu tive um momento de parada, depois eu voltei a assistir, mas eu ouvi muito o Ailton Krenak. Não sei se você já ouviu o Ailton Krenak, mas ele diz assim, olha, esse tempo não pode ser compreendido como uma situação limite, mas como uma situação de deslocamento. Tá? E aí é isso. Eu acho que a gente vai pensar também nessa situação de deslocamento no campo da ação dos professores, né? E é daí que eu queria falar um pouco sobre o nosso grupo. Eu vou começar falando das histórias que circulam no nosso grupo. Eu sou, assim como você disse, eu sou coordenadora de um grupo de estudos. Ele não é um grupo de pesquisa institucionalizado, como se configura, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o LOED, e dentro dele eu tenho uma mão, que é um grupo de estudos com professores, a maioria professores, mas também tem gestores, que estão na lida cotidiana da escola. E a gente sempre faz, desde 2015, quando eu entrei na universidade, não só na Unicamp, né, já quando eu trabalhei na UFSCar e era dedicação exclusiva, eu me mobilizei para fazer encontros com professores, né, grupos de professores. É aberto, Dri? Ele é aberto, inclusive se quiser depois
colocar o contato, né? A gente divulga, quem quiser participar, que é para discutir mesmo o cotidiano escolar. Esse é um outro princípio que eu carrego desde lá do trabalho com vocês, né? Enquanto professora formadora, eu não posso fazer um discurso distante da escola, né? E aprendi com vocês. Na verdade, estava aprendendo isso na escola anterior em que eu trabalhei, antes do Cefam, que era a escola Jamil Gadia. Lá nós também tínhamos uma perspectiva de tentar conduzir o trabalho dentro de certa coerência, né? Aquilo que o Paulo Freire também vai defender. Como que eu tenho, enquanto professor, tenho um discurso coerente. Então, a gente sempre tentava, e aquilo que vocês denunciavam, né, qual é a coerência entre o discurso que vocês têm e aquilo que vocês fazem. Então, no âmbito do Jamil, depois no Cefam, a gente se encontra enquanto grupo, porque aí você saiu, não sei se você teve aula com a Aymar, com a Natalina. Sim. Teve ainda? Natalina não, mas eu trabalhei com a Nata depois. Mas com a Márcia, a gente fez um grupo para trabalhar um pouco essa dimensão do fortalecimento, do coletivo dentro da escola e da coerência com o nosso discurso. Então a gente carrega isso, né? O quanto que é importante a gente ter essa coerência. Para além de ficar falando sobre a escola, é trabalhar com a escola, é botar a mão na massa, né? É estar junto. Então, quando eu fui para a universidade como professora, isso também foi objeto meu de discussão no mestrado, depois mais no doutorado, né? Eu levei e fui formando grupos. Quando eu estava na UFSCar, eu tinha um grupo de estudos com professores. Depois, na Unicamp, a gente formou um grupo que foi batizado como Grecotidiano. As meninas que iniciaram o projeto comigo batizaram de Grecotidiano, ficou. E hoje eu sinto até assim, muita afetividade pelo termo, né? Grecotidiano. Bom, e aí, desde 2015... Eu entrei em 2013, final de 2014 eu comecei a me mobilizar para fazer o grupo ali. 2015 fomos embora e continuamos. E aí, é claro, eu vou falar um pouquinho desse momento atual, né? E das escritas desses professores no grupo e a socialização dessas narrativas no grupo. E eu não estou falando... claro, tem as narrativas que os professores escreveram no grupo nesse momento da pandemia, mas também quero dizer dessa importância da escrita para além do grupo, né? Nós tínhamos, em fevereiro, uma agenda super interessante de estudos dentro do GRE, que nós íamos estudar Frenet, íamos estudar Freire, o ensino de ciências no cotidiano, cada membro do grupo ia discutir um tema, né? Quando veio, né, no dia 13 de março, essa história de, olha, agora não pode mais se reunir. E aí? O que a gente faz? Eu não sei lidar, eu não sabia, e aí é um tremendo aprendizado, né? Porque eu não sei lidar com essa tecnologia, tive que aprender, mas o grupo ficou em stand-by, ficou parado do ponto de vista de encontro, quando começou a surgir uma conversa sobre a situação pandêmica, a situação do distanciamento. E os professores começaram a querer dizer, né, a se expor, tal. Foi que nós convidamos para a escrita de narrativas. E nesse momento a gente também aprendeu a lidar com o Google Meet e voltamos a ter encontros online. Mas, ao mesmo tempo, a gente se desafiou, enquanto grupo, a escrever, né? O que nós estamos vivendo nessa pandemia? E as escritas de narrativas, elas começaram a falar, então vamos escrever e socializar, né? Porque aí já vem uma crença minha, essas experiências, quando dadas a ver, né, elas são potencializadas pelo grupo, porque quando um lê e faz um comentário, ele encadeia uma série de reflexões no grupo, mas também no sujeito que escreve e também no sujeito que fala da narrativa do outro. Porque a gente vai se constituindo num debate de linguagens, né?
de não embate negativamente, mas desse encontro, né? Quer dizer, quando eu sou tocada pela experiência do outro, eu não escuto uma experiência também para fazer igual, mas eu sou tocada, às vezes até serve como uma referência, mas ao ler eu mobilizo uma série de formas de ver, de compreensões, e às vezes me leva e me desloca. Por isso que eu acho que esse conceito, né, conceito não, essa categoria que o Krenak fala, né, do deslocamento, eu acho que é importante trazer para cá. E junto com resistir, né, porque também é uma forma de resistência. E aí é isso, né? Essa potência da narrativa que é provocar as histórias e as miudezas que vão mobilizando e nos deslocando na escuta de tantas outras histórias que vão circulando. E aí essas histórias foram circulando, nosso grupo passou a ser espaço, então, dessas discussões e de fortalecimento de algumas iniciativas. E eu acho que eu queria, assim, tem algumas lições que eu fui aprendendo, ouvindo essas histórias e nesse processo de socialização. A primeira lição é o quanto que uma situação de vulnerabilidade das famílias foi intensificada e o papel que a escola e que os professores têm nesse processo de reconhecimento dessa vulnerabilidade social, né, mais do que o próprio Estado. Então, as meninas iam registrando experiências do tipo, uma escola que sabia mais do que a Secretaria de Assistência Social quantas famílias precisavam de uma cesta básica. A prefeitura mandou 10 cestas básicas. Eles falaram, mas como assim? Né? Tem a família de fulano, ciclano, parará, 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 que também está numa situação que é uma situação de extrema vulnerabilidade e precisa de alimento, né? Inclusive, se der um tempinho depois, eu gostaria de ler uma narrativa de uma das professoras que fala sobre isso, tá? Não sei se... Fica à vontade. E aí a outra questão que vai surgindo, que está muito ligada a essa vulnerabilidade, que é a discussão da exclusão, né? Então eu lembro que uma das professoras coloca na roda uma discussão sobre, bom, eu tenho 20 e tantos alunos, 23, 3 acessam. Eu estou num tremendo dilema, né, ela dizia, que eu faço algo para 3, ou eu assumo que estou excluindo muitas crianças, né, e assumo que estou excluindo muitas crianças, ou eu não faço nada, gente, né? E ela traz esse dilema para o grupo. E aí começa uma discussão sobre o quanto o que é essa exclusão? Qual é o caminho do meio? Qual que é o equilíbrio? Né? E é engraçado. Bom, aí tem muitas histórias, mas tem uma em especial que foi me ensinando outras, e vai ensinando para o grupo, vai mobilizando, né, o grupo, que a partir dessa história, uma professora que está no grupo, ela escreve algo, mas que ela fica sem jeito, e ela acaba não colocando para todos verem, mas ela manda para mim. Ela fala, Adriana, eu estou tentando alfabetizar à distância, né? E ela fala da busca dela por ficar ligando para todas as famílias, por tentar mobilizar, tentar encontrar alguém que queira manter um contato virtual, que queira e que possa, né? E aí ela não encontra, ela fica frustrada, porque as crianças não têm essa condição. E aí tem uma menina que fala, eu quero. E quando essa menina fala, eu quero, ela diz, encontrei alguma criança que eu vou tentar, né? E assim, ela vai registrando o quanto que ela vai proporcionando momentos de leitura para a criança online, e aí ela chega um momento, ela fala assim, de repente essa menina sumiu, porque ela não tinha mais crédito para usar no celular, era a avó que colocava.
E a avó não tinha dinheiro para colocar mais créditos. Então, a gente vai entrando nesse mundo, né, pelo registro do outro, pela narrativa do outro, mas é interessante o quanto isso vai nos tocando, vai fazendo a gente pensar o quão complexa é a situação, né? E eu acho que isso é extremamente importante a gente perceber nesse momento, ainda mais nesse momento. Quando a gente levanta uma bandeira, ou, não vou falar bandeira, vou falar quando a gente levanta uma máxima do tipo, eu sou contra isso, eu sou a favor disso, e não entra na miudeza do movimento, daquilo que está acontecendo, às vezes a gente perde conta do equilíbrio. Eu estou falando isso porque a gente está num momento grande de polarização, né? Em diferentes frentes e diferentes lutas. Se fulano é contra uma coisa que eu sou a favor, eu às vezes rompo com ele porque não defendemos a mesma coisa, mas a gente não chega no movimento de diálogo. Tá? Então, acho que essas narrativas elas vão dando esse mote da percepção de um movimento muito peculiar e particular, né, que vai se enredando, né, e que vão promovendo diferentes formas de ser no mundo, né, muitas vezes tomando princípios comuns. Tá? Bom, não sei se eu estou falando demais, você me corta. Tá? E aí, assim, a outra lição que a gente foi tendo nessa discussão no grupo e tal, foi a percepção do quanto que os professores batalharam à distância, então narrativas que mostravam o quanto que eles estavam batalhando no trabalho à distância para manter princípios com os quais eles trabalhavam presencialmente, né? Então, esse dar a ver isso, dar a ver o movimento de luta pela tentativa de continuidade de um trabalho, né, que principia um trabalho coletivo, democrático, participativo por parte das crianças. E aí, eu acho que essa dimensão da escrita, do dar a ver aquilo que está sendo produzido, vai mostrando esse resistir dos professores, que é um reexistir, porque é o reconhecimento que mesmo nessas condições adversas, eles vão precisando continuar numa luta pela autoria do trabalho, né? Por uma assinatura, né, no mundo. E não apenas um fazer... E uma assinatura assim, é um comprometimento com esse mundo, e não um fazer aleatório, né? Mas é um fazer comprometido. E aí, disso eu acabei lembrando de uma outra história, que na verdade, foi uma outra reflexão que nós acabamos fazendo. Nessa eu acho que é mais por conta de outras experiências que eu fui tendo também nesse contexto pandêmico, na relação com algumas escolas, o quanto que esse distanciamento fortaleceu vínculos entre professores. Então, assim, registro de escolas dizendo, gente, nós em tempos de educação presencial, a gente não consegue se encontrar tanto, conversar tanto e fazer tanta coisa juntos, né? Pensar em atividades coletivas, interdisciplinares, mobilizar, é claro, com pouca mobilização de estudante, muitas vezes, porque é uma parcela pequena, a depender do local que a escola está localizada, de crianças que acessam, às vezes até um número maior de crianças que acessam uma plataforma online, mas não conseguem acessar uma aula síncrona, né? Um momento de encontro.
mas o quanto que o distanciamento, é contraditório isso, fez a aproximação entre professores, né? As trocas virtuais para tentar fazer algo, né, no sentido de acessar os alunos, de promover de acessar e de pensar um conhecimento que fosse integrado, né, interdisciplinar. Acho que esse foi também uma discussão muito interessante. Inclusive, isso foi objeto de discussão dentro de uma escola agora, que eu venho acompanhando num projeto de pesquisa que a gente tem tocado, né? E aí, é claro, eu acho que eu vou querer tocar, vamos ver, quanto tempo eu ainda tenho? Pode ir. Mas pode ir. Tá. Então, acho que vai dar tempo até de eu ler a narrativa da Ana. Mas eu quero tocar um aspecto que eu fiquei... Pessoal que tiver pergunta também pode colocar que eu passo para a Dri, tá? Isso mesmo. E eu assisti aquele documentário Dilema das Redes, né? Eu vi que a Corinta, semana passada, falou dele, e foi ela, inclusive, que já tinha me escrito, olha, eu assisti, gostei muito, então eu falei, Corinta, eu vou colocar na minha listinha. A listinha é grande, mas eu passei ele na frente. Uhum. E eu assisti, quem não assistiu tem que assistir. E por que eu quero tocar nesse documentário, no contexto que a gente está falando? A gente não está falando só de encontros e escritas na docência, reverberando resistências, a gente está falando de formação de professores, no fundo, né? Sim. E de atuação com essas crianças nesse contexto pandêmico. Quer dizer, o fundo é essa reflexão. E aí eu vejo que nesse momento, para além, talvez ainda, para além da pandemia, antes da pandemia, a gente está muito envolvido em rede, né? A gente está ainda mais nas redes sociais, está ainda mais no Instagram, está ainda mais no Face e tal. E nesse filme, eu acho que nesse aprofundamento na rede, ou melhor, nesse movimento de estar conectado a todo momento, a gente precisa, por conta daquilo que denuncia o documentário, que é o quanto que nós somos mercadorias, a gente precisa lidar com muita cautela. E eu estou falando de nós, professores. Eu acho que é lidar com muito cuidado e exigir de nós uma rigorosidade até epistemológica e um pensar certo, como diria Freire, né? Porque quando a gente divulga algo, uma notícia nas nossas páginas, um meme nas nossas páginas, um ponto de vista, quando nós levamos esse movimento para... Nós também entramos nessa rede, a gente precisa começar a gente precisa passar a se questionar qual que é a nossa responsabilidade ética, tá? No que nós divulgamos. Mas por que eu estou pensando isso? Porque quando eu proponho que nós levemos as nossas narrativas, essas experiências para a roda, a gente não fica nelas como a única verdade, né? E eu estou fazendo essa analogia. Eu acho que as redes, elas nos induzem a pensar e a levar à grande verdade, e é a minha verdade, né? Quando a gente socializa narrativas, não é para dizer, essa é a verdade dela e acabou, né? É para problematizar os nossos lugares. Para o campo das redes. Você sumiu para mim. Agora apareceu. Voltou. Você tinha falado, parou aqui também.
Você tinha falado que é para problematizar e foi a hora que parou. Ah, tá. Então quando a gente socializa uma narrativa, não é para dizer essa é a verdade dela, essa é a grande verdade e ponto. É para a gente problematizar e levar à reflexão. É para fazer um movimento de, eu vou dizer, radicalizar também, de ir à raiz, de tentar pensar certo a partir dos nossos princípios, que são princípios que, bom, aí são os princípios com os quais, claro, eu penso, uma educação de qualidade, referendada socialmente, não uma voltada para o povo, né? Então tem uma série de princípios que precisam se fortalecer no argumento, no conhecimento, porque nós corremos o risco de dizer aquela narrativa que está ali na rede, que é a minha verdade, ela também é a narrativa. Então, no contexto da formação de professores pelas escritas, acaba também sendo a grande verdade, a narrativa que eu escrevo, né? Não é bem assim. O trabalho com essas escritas, ao ser socializado, ele é um trabalho de movimento, que precisa de deslocamento, precisa ser colocado para o deslocamento. Pode nem ser para quem escreveu, aquilo que eu estava dizendo, mas para quem lê, para quem dialoga. Tá? Então, Dri, oi. de repente entraram 3 pessoas que a gente ama aqui. Ricardo Moreira, Andréia Ost e Adriana Alves. Os 3 de repente apareceram. E o Ricardo trazendo uma questão aqui para a gente pensar, né? Que essa aproximação tem um lado incrível, porém ela tem um preço muito alto para o professor, que tem sido exigido muito mais e muito além das suas competências já instaladas. E que, ao mesmo tempo, também parece um pouco insano. Sim. Hoje, inclusive, eu estava vendo, que não está perto de mim, mas uma pesquisa financiada pela FAPESP sobre o aumento, até ele dizia assim na reportagem, a gente tem medo de falar de doença mental, tal, mas dessas doenças ou da nossa saúde mental, né? E, claro, os pais, os professores estão entrando nesse movimento. Ao mesmo tempo que tem aqueles que se encontram e vão se fortalecendo. Eu estava numa reunião essa semana e eu vi um movimento tão lindo. Foi uma professora jovenzinha que está começando na carreira, ela fala do desgosto dela, porque ela começou esse ano na escola e em seguida veio a pandemia. Ela falou assim, eu mal tive tempo de conhecer os meus alunos. Ela falou numa outra situação. E nessa reunião ela disse o seguinte, eu quero dizer o quanto que eu sou grata ao coletivo, mas mais que isso, eu sou grata, eu fico muito feliz de ver, aí ela se refere a uma professora que está na beira da aposentadoria e que no começo, quando a pandemia chegou, ela falou assim, gente, eu vou pedir licença saúde, porque eu não consigo, tá? Mas ela não pediu, porque o grupo foi apoio. E aí a professora jovenzinha falava assim, eu fico tão emocionada de ter estado ao lado dela e a gente aprendeu juntas. Uma professora que estava se aposentando, tendo que se tocar assim, enormemente para compreender esse campo. Gente, esse campo não é fácil, que é o campo do trabalho online, dessas ferramentas. Não é simples, né? É um trabalho, mas e ela fala de uma força do encontro que ela teve com a professora nova falando do encontro que ela teve com a professora que está se aposentando e que falou, eu vou largar. Mas, peraí, a gente te ajuda. E eles foram aprendendo juntos, né? Bom, é isso, gente. Acho que... Olha, eu tenho 2 questões aqui, Dri. A primeira questão é da... Cadê, gente? Aqui.
A primeira questão é da Giovana Dias, que está dizendo se você acredita que a formação de professores necessita ser ressignificada depois da reviravolta trazida pela pandemia. E a Andréa Ost está perguntando, as redes expõem o professor. Muitas vezes o nosso direito à liberdade em nossa rede privada se torna alvo de perseguição de alunos. Eu vou complementar, Andréa, e também do poder público. Como lidar? Gente, essa perguntinha do como lidar, eu tenho vontade de... A ideia é tão difícil, né? É uma angústia minha também, né? Mas eu vou começar pelo da Giovana Dias. Então, eu não sei se precisa ser ressignificada ou porque eu trabalho muito com a perspectiva do trabalho coletivo, da importância do encontro nessa formação. Então, para mim, mais do que ser ressignificada, eu acho que alguns princípios com os quais eu coaduno, né, no campo da formação, tomam uma força outra, né? Eles se fortalecem, que é essa dimensão do encontro, essa dimensão do fortalecimento coletivo. Isso é formação de professores, né? Isso faz parte da formação de professores, né? Então, talvez, assim, a gente tenha que ressignificar ainda mais aquela formação que da racionalidade técnica, né, forjada só no gabinete do poder público, mas uma formação mais local, a partir dos problemas locais. Eu diria que eu reforço esse movimento, que com o qual o grupo que eu trabalho, assim, aprendi muito com a Corinta, né? Eu não sei se eu faço certo, mas ela fazia muito bem. E estar no grupo da Corinta foi muito importante para mim, para fortalecer que foi o GPEC, depois o LOED, mas essas experiências que a gente tem, que eu tive ao longo da minha formação, de sempre estar junto no processo formativo, é importante. Agora, Andréa, é duro, porque... Exatamente, não é nem em relação às crianças. Eu acho que tem um campo do privado, né, que a gente vai ter precisamos nos preservar, né, mas às vezes o que eu tenho sentido é que online, eu vou contar um outro caso. Numa das escolas com as quais a gente trabalha, uma pessoa da equipe de gestão, ela estava dizendo, olha, os professores vão ter a sua carga didática, carga horária computada a partir dos logins, logouts. Peraí, né? Mais uma vez esse patrulhamento do trabalho docente, do controle do trabalho docente, como se bastasse você fazer o ligamento da sala e o desligamento da sala para dar a ver que você trabalhou e fazer essa contagem, né, com o mecanismo de controle. E os professores estavam desesperados por isso, não porque não estavam trabalhando e dando login, logout, mas porque eles estavam trabalhando juntos. Então, eles colocavam atividades que eram fruto do trabalho deles coletivo. Então, um professor entrava e colocava o resultado de uma atividade que programaram coletivamente. Aí eu falei, então tá, então eu vou dar login, logout só para constar que eu dei, né? Mas que não fui eu que coloquei. Porque a atividade, como ela era coletivizada, um professor colocava a atividade no sistema, né? Bom, veja só. E houve, então, quase que um assédio, né, que sobre os professores dizendo, cuidado, porque eu estou controlando os login e logouts. Aí pararam, parece que perceberam que os professores iam se organizar, iam
foram contrários a esse movimento. Mas né, eu não ouvi, dentro do nosso grupo, nenhum tipo de controle por parte de pais, por exemplo. Mas eu estava numa live, não, assistindo a um evento, uma live, vai? Agora evento é live, né? Tudo bem, vai, Ronaldo. Mas eu estava assistindo um evento e um professor trouxe um registro, né, de uma outra professora que havia sido perseguida por um pai, porque o pai era uma aula de história e ele estava do lado, ouvindo o que o professor estava falando na aula de história, né, e ele foi reclamar junto à direção, porque ela estava falando de um tema que era perigoso. Então, como lidar com isso? A gente, primeiro, há 2 anos atrás, não, em 2018, a época das eleições, eu falava para os meus alunos, a Constituição ainda não foi rasgada, né? E aí a gente volta para a Constituição, volta para a LDB para se defender. Hoje, a Constituição ainda não foi rasgada, né? Eu acho que tem uma legislação que nos defende, a liberdade de cátedra, mas a situação, o contexto é outro, o contexto de perseguição é maior, mas a gente vai ter que sempre se apoiar nos coletivos, né? Acho que essa é uma importância que eu daria, uma resposta, né, que eu acho que eu daria para mim, Andréia. Inclusive os nossos perfis pessoais, né? Nós somos vigiados hoje a todo momento quando se trata da questão online. Sobre essa questão da ressignificação, Andri, as pessoas com quem a gente conversou, os outros convidados, né? E o Ricardo estava trazendo isso também, uma aposta seria a possibilidade da gente repensar essa formação de professores e talvez até o próprio currículo a partir de uma educação mais humanizada. Talvez é isso que a pandemia está trazendo para a gente, né? Dentro de uma lógica do sensível, né? O quanto que a arte tem um papel fundamental nesse momento de reviravolta que a gente está vivendo, né? É uma questão que as pessoas têm trazido para a gente nas discussões aqui da série. Você concorda com isso? E antes, só para te falar que a gente tem 7 minutos, tá? Ui, já? Já. Nossa! Não, então, até no começo da minha fala, quando eu citei o Cefam, eu pensei nisso e depois eu acabei indo para outro caminho e não falei. Mas tem a dimensão do sujeito integral, né, Rô? A nossa experiência no Cefam, até não só de tempo integral, uma escola que vocês ficavam o tempo todo, mas que olhava para o futuro professor integralmente. E eu lembro da riqueza das experiências do campo estético que vocês viviam, né? A arte, não só ir ao encontro da arte, mas a arte no contexto da escola, o corpo no contexto da escola, o reconhecimento que somos esse corpo. E agora, em tempos de pandemia, a gente precisa fortalecer isso também, mas a gente tem na relação escola e à distância, isso fica um pouco mais difícil, porque o nosso corpo está dócil aqui sentadinho na frente dessa câmera, né? A gente vai ter que criar outras formas. Esses dias eu estava dando aula, eu falei assim, parou, agora vocês vão desligar essa câmera, vocês vão pegar um papel, lápis, caneta, lápis de cor, canetinha, vocês vão para outro canto das suas casas, vão para a janela, para o jardim, para o chão, deita no chão e desenhem. Desenhe o que vocês compreenderam da minha aula, da nossa discussão, né? Eu vou pensar em mim. O que eu estou sentindo estando aqui, na frente da câmera? Ontem eu fiquei das 10 da manhã
Ontem não, segunda-feira, das 10 da manhã às 10 da noite, ligada, né? O meu corpo também está me dizendo, ele está me dizendo, você precisa sair desse espaço, você precisa viver outras coisas. As crianças, a mesma coisa, os professores que estão ali na educação básica, como que nós podemos proporcionar? E a gente vai ter que usar dessa criatividade, de preferência no movimento de conversa com alguém. Peraí, como é que vocês estão fazendo? Como é que a gente pode fazer diferente? Como é que a gente pode mobilizar essas potencialidades do sujeito, essas potencialidades criativas, né? Para além daquilo que a gente está fazendo só na frente da câmera, né? Não sei, eu falei demais, não sei quanto tempo ainda. Tri, você acha que você consegue ler o relato em 4 minutos? Dá tempo? Ai, vamos lá, são 2 páginas. Pode ser? Um trecho. Tá. Pode? Olha, ela começa... Porque vão derrubar a gente. Então, 13 de maio de 58. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. Isso é um trecho da Carolina de Jesus. Tá? Continua chovendo. Eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para eu ir no senhor Manuel vender os ferros. Eu tenho tanta dó dos meus filhos, quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação me agrada. E aí vai, ela fala que pediu comida para Dona Ida, ela deu um pouquinho de feijão, choveu, esfriou, é o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A minha filha Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banho a Dona Alice. Ela me deu a banha e o arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. É um trecho do... Eita, que livro mesmo? Esqueci, mas tudo bem, vamos continuar. Estamos na escola, laboratório de artes, no lugar de guache, canetinhas e papéis. As mesas estão repletas de alimentos. No chão temos kits de higiene. Escola não é lugar de silêncio, penso eu. Escola é lugar de vida, de descoberta, de conhecimento, de inquietação, de gente. Bom dia, pode entrar, tudo bem? Qual é o nome da criança? São 3? E vocês moram em quantas pessoas lá na casa de vocês? A gente mora em 10. Entrego as cestas, achamos que elas devem levar 3. Não vai conseguir levar. Vocês vieram como? De carona. O motorista do ônibus nos trouxe. E como que a gente vai? Como que vocês vão voltar? A gente se vira, a gente sempre se vira, precisamos levar as cestas. Nos entreolhamos ali, bem na nossa frente, estavam todas nossas professoras. Bom, escola é lugar de gente, penso eu. Onde vocês moram? Lá no começo. É longe, professora. Eu vou levar vocês. Pegamos as cestas e vamos para o carro. No caminho sinto um constrangimento e ao mesmo tempo uma gratidão imensa naquelas mulheres. Vamos falando sobre a vida. Afinal, escola é lugar de vida. Chegamos ao destino. Era realmente longe. De lá de dentro vem uma criança gritando: olha, a Pro veio me visitar. Ela não se conteve, saiu correndo e grudou na minha perna. Não pensei no vírus por quase 3 segundos. Parecia uma eternidade. Me afastei. Lembrei que não podíamos nos abraçar. Ela aceitou, mas não gostou muito de lembrar que não dava para abraçar a professora. Perguntei se ela estava bem, se sentia saudades da escola. Ela disse que sim, sente saudades de brincar com os amigos, da professora. Afinal, escola é lugar de inquietação. Pensei na minha eterna referência de vida, a escritora Carolina de Jesus, quando disse que mesmo com a chuva forte mandou os filhos para a escola. Compreendi ainda mais claramente que a escola ali não era só lugar de conhecimento, era o refúgio dos filhos de Carolina e dela. Me despedi, voltei para a escola, durante o caminho todo a cabeça não parou de pensar. Aprendi tanto nesse dia que nem sei como vou fazer para incluir isso no meu currículo. Afinal, escola é lugar de aprendizagem. Nesse dia, em momento algum, eu pensei em atividades, achei que isso fosse contraditório. Mas e o currículo, e as diretrizes, e a plataforma, e as atividades? Entendi ali na escola que a vida estava ensinando. E assim, eu compartilho com vocês essa pequena parte da minha vivência na rede de proteção da IMF, onde eles trabalham, que tem sido a minha reformação enquanto professora e, obviamente, enquanto ser humano.
Dri, que lindo! É da Ana Dri, nós Carolina. temos 30 segundos, vai cair. Eu só queria te agradecer, te dizer que eu estou muito feliz com o nosso encontro virtual de hoje, que assim que tudo isso acabar, eu quero te dar um abraço presencialmente, tá bom? Vamos, vamos nos 12 abraçar. segundos para você, vai! Beijo, tchau. Beijo, tchau, gente. Obrigado, Dri.